Chegou um novo ano, mas nem assim o mundo dos videojogos acalmou o que quer que seja. Com a perspectiva de jogos espetaculares a chegarem para todas as plataformas, os gamers têm motivos para estarem entusiasmados. Mas às vezes, o entusiasmo e a criatividade dos jogadores faz com que exagerem um bocado e nos deem algumas histórias estranhas como as que nos deram este mês. E assim, as 10 histórias estranhas de gaming, em janeiro de 2022. E começamos, claro, na 10ª posição com a maior notícia do mês, em que a Microsoft comprou a Activision Blizzard. Isto apanhou toda a gente de surpresa, especialmente porque a Activision está com uma catrafada de processos judiciais em cima, devido às acusações de assédio sexual. Foi interessante ver a onda de choque nas redes sociais entre os gamers, com uns a celebrar, outros a picarem-se e alguns fãs da maior concorrente da Sony a pedirem para a empresa nipónica comprar outras como a Konami, a Sega ou a Square Enix. O jogo mudou e agora a guerra de conteúdos está ao rubro. Vai ser interessante o que irá acontecer durante este ano, numa altura em que as empresas apostam cada vez mais em jogos digitais e nos serviços de subscrição, como o Game Pass. Corre o rumor que a PlayStation irá anunciar em breve um serviço deste género, com o nome PlayStation Infinite. É esperar para ver. No número 9 temos Kratos, de bigode. No dia 14 de janeiro, exclusivo da PlayStation, God of War, que venceu o prémio do jogo do ano em 2018, foi lançado para PC e tem sido um enorme sucesso. Mas, como todos os jogos que saem para PC, não está safo dos mods da comunidade, e este em particular ganhou tração. Kratos, no seu design original com aquela massiva barba e tronco nu, em pleno inverno nórdico, é assustador, mas é quando lhe colocam um mod de bigode que o faz parecer, sei lá, um Ted Lasso musculado ou um Charlie Chaplin em esteroides. A sério, ele fica aterrorizador. Ainda quero ver mais mods que a comunidade vai criar para o Kratos, mas com este, ele parece mais velho, não parece? E no 8º lugar, um bug no jogo Star Wars Battlefront 2 fez com que os jogadores ficassem imortais. Embora as reclamações mais antigas tenham surgido em outubro, parece que o bug está a debilitar cada vez mais o jogo. Existem até vídeos no YouTube a destacar o problema. O bug, coloquialmente chamado de Glitch 1HP, apenas afeta os servidores de PC até ao momento. Não está claro se o problema é um bug ou um hack, mas todos concordam que o problema está a tornar Star Wars Battlefront 2 impossível de jogar. E agravando ainda mais, o bug parece que ocorre em quase todos os modos, desde o multiplayer PVP e o jogo cooperativo. Porra, só quando eu não jogo estes títulos é que há maneira de não morrer. É que em Star Wars, por norma, morre-se muito. E na 7ª posição, 2 agentes da polícia de Los Angeles foram demitidos depois de terem ido atrás de um Snorlax no Pokémon GO em vez de responderem a um assalto num centro comercial. Isto só se veio a saber agora, mas é uma situação já antiga. O que aconteceu foi que no dia 15 de abril de 2017, os agentes receberam um alerta de um assalto a decorrer num centro comercial próximo da sua área. Foram feitas várias chamadas para todos os agentes da zona e várias unidades apressaram-se a ir para o centro comercial. No entanto, os agentes Lozano e Mitchell de início responderam à chamada, mas logo de seguida recusaram-na. Como se veio a verificar, a dupla ignorou deliberadamente a chamada de roubo e tentou ocultar esse facto. Depois de acederem às gravações do carro dos polícias, o departamento de Los Angeles descobriu que os agentes estavam a jogar Pokémon GO no momento da ocorrência. Não, meus, isto não se faz, man. Não se ignoram casos de vida ou de morte por causa de um Pokémon. No entanto, vamos ser honestos. Aquele primeiro mês após o lançamento foi o mais perto que tivemos da paz no mundo desde há muito tempo. E no 6º lugar, cá temos a francesa Ubisoft. Hyperscape, que é um jogo gratuito lançado em agosto de 2020 que coloca 100 jogadores a lutarem numa cidade futurista com mecânicas de Battle Royale, vai ter os servidores encerrados no próximo dia 28 de abril. Ou seja, o jogo dura apenas 20 meses desde o lançamento ao seu encerramento. O que para uma empresa tão grande como a Ubisoft deveria ser motivo para voltar a repensar na sua estratégia e, mas isto sou eu a ser extremo, ponderar ao ouvir os jogadores, ao ouvir os seus clientes. O jogo foi um flop e também não ajudou que vários membros da equipa de desenvolvimento tenham saído da Ubisoft Montreal para formar a sua própria produtora, a Monster Closet.
E agora, no número 5, é onde começamos a chegar ao nível de coisas mesmo estranhas. No dia 26 de janeiro, o streamer de Counter-Strike, CSGO Ambi, estava no lobby a preparar-se para a próxima partida, quando, do nada, decidiu depilar os genitais durante uma transmissão ao vivo no Twitch. O streamer tirou a camisa e pegou numa máquina de cortar elétrica, antes de baixar as calças e se expor totalmente no stream. Compreensivelmente, o Twitch foi rápido a bani-lo. No entanto, o seu ban era apenas 3 dias. Segundo foi partilhado por utilizadores do Reddit, isto terá sido uma coisa espontânea, uma vez que ele estava embriagado. Portanto, malta, aprendam com os erros dos outros e usem primeiro um creme depilatório, tá? Não façam a seco, porque isso só irrita a pele e depois dá uma comichão do caraças. No quarto lugar, temos uma coisa impressionante no mais recente sucesso da Xbox, o Halo Infinite. Todos sabemos que os speedrunners são criados de outra forma e que muitas vezes são capazes de coisas que roçam a magia negra. No início deste mês, um speedrunner de Halo chamado Tom compartilhou um destaque no seu canal do YouTube, Simply and Slick, que disponibilizarei na descrição, onde bate o Halo Infinite na maior dificuldade do jogo sem disparar uma única bala. Enquanto a campanha inteira levou cerca de 4 horas para terminar, ele conseguiu condensar a experiência num vídeo impressionante de meia hora. Ele não disparou uma única bala, mas usou tudo o que tinha ao seu redor, desde disparos de energia, martelos de gravidade, os grapple shots e as bobinas de energia. Tom também utilizou glitches desde que fossem inerentes ao jogo, o que significa que mods de qualquer tipo eram estritamente proibidos. E tu, achas que serias capaz de bater o Halo Infinite sem disparar uma única bala? E agora chegamos ao top 3 do mês, onde as histórias chegam a um território desconhecido. E na terceira posição temos um speedrunner que conseguiu bater o recorde mundial de Minecraft, demorando apenas 9 minutos e 31 segundos para o terminar. É impressionante, não é? Mas o que tem mais esta história de tão especial? Acontece que o jogador, depois de terminar esta proeza, foi para as redes sociais processar o seu desânimo por ter gravado o ecrã errado durante a transmissão. Enquanto estava em direto, em vez de estar a transmitir o jogo, tinha na janela o filme O Tesouro Nacional 2, o livro dos segredos com o Nicolas Cage. Embora ainda seja contabilizado pelo site oficial, seria bem interessante ver como é que ele fez o jogo em 9 minutos e meio. E na segunda posição, mais uma situação de bruxedo, voodoo, magia negra. Vocês decidem. O speedrunner, claro, bateu o jogo Sekiro Shadows Die Twice em apenas 2 horas e vendado. What? Eu vou dar-vos um momento para processarem esta informação. Why? Sekiro, do developer From Software, já é difícil que chegue. E vem este gajo e faz isto. Este foi um desafio que o streamer Mitch Reyes impôs a si mesmo durante o evento anual Awesome Games Done Quick, que decorreu de 9 até ao dia 16 de janeiro. E o gameplay é simplesmente surpreendente. O streamer terminou em 2 horas e 35 segundos. Vendado! Let's get down to business, shall we? E no primeiro lugar, temos uma ligação entre a política e o mundo dos videojogos. Como acontece hoje em dia, por causa da pandemia, o Senado italiano faz algumas das suas reuniões através de meios virtuais, como por exemplo o Zoom ou o Discord. E no dia 19 de janeiro, tudo corria bem numa reunião do Senado, até que alguém conseguiu entrar na reunião e transmitir um vídeo pornográfico da Tifa Lockhart do Final Fantasy VII. Por motivos óbvios, não posso apresentar o vídeo, mas deixarei um link para ele na descrição para que o possam analisar em detalhe para fins de pesquisa. Give your meat a good old rub. Yeah, boy. Um dos participantes estava a apresentar os resultados da sua pesquisa quando o feed foi assumido pelo intruso e começou a transmitir um vídeo renderizado em 3D no Unreal Engine e apresenta Tifa, junto com uma personagem masculina não identificada, a partir em cascalho forte e feio. Um senador pode ser ouvido a perguntar: o que é isto? Isto, meu amigo, é a regra 34. A oradora do Senado, quando se apercebeu o que estava a acontecer, pediu ajuda aos organizadores para se livrarem do invasor e o indivíduo que transmitiu o vídeo foi removido da ligação. Até ao momento não se sabe quem fez este Zoom bombing, mas a internet sente a internet, não perdeu tempo a criar memes para esta situação e deixo-vos alguns para verem. Claro que, de repente, a Tifa Lockhart passou a ser considerada um símbolo italiano, desde ser chamada para a presidência do país, para a sua aceitação no Senado ou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e também se cruzando com o Mario. É uma situação bizarra e que nos permite entrar no novo ano a pé juntos.
E vocês? Qual foi a vossa história favorita neste início de ano? Digam-me nos comentários e não se esqueçam de dar o like no vídeo. Espero que tenham gostado e se foi o caso, considerem subscrever ao canal, ativar as notificações e seguirem-me nas redes sociais que também estão na descrição. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!